Esses últimos dias o Senhor Deus tem nos levado a emoções muito diferentes ao estudar a sua palavra. Tem nos dado a chance de ver e entender coisas muito especiais. Vocês se lembram que nós estudamos, por favor? Francinaldo, pode colocar aí, por favor. Esses detalhes tão especiais das coisas do Senhor. Pode passar mais um, por favor, que esse é só para o último dia. Vocês se lembram quando estudamos sobre isso? A situação tão especial, tão única, quando o Senhor Jesus contou essa parábola para nós. Pode passar avante. Olha, o que mais me impressiona são aquelas pessoas que passaram pelo homem e não fizeram nada. Isso tem me cortado o coração e tem me feito pensar, porque essa é uma representação de nós mesmos, que muitas vezes somos alheios ao tipo de posicionamento que deveríamos tomar frente à dor humana. Pode passar mais um. Depois estudamos que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nós entendemos que o reino do Senhor está além e nós vamos nos impressionar com as coisas que Deus ainda vai fazer e ainda vai nos mostrar do trabalho que Ele precisa fazer em nós para que possamos entender o seu reino. No entanto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, que nós temos ali o Senhor Deus trabalhando de uma forma muito direta. Eu vou deixar para apresentar amanhã cedo a parte de Ezequiel, onde eu quero fazer um apanhado completo do livro, mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque o recado que nós temos hoje ele é muito extenso e eu preciso fazer deste momento um momento muito único para você mãe, para você pai que está em casa, para você criança que está me ouvindo. Então, em nome do Senhor Jesus, fique atento ao que você vai ouvir nesta manhã, porque o Senhor Deus me instruiu que eu deveria sair de onde estava e vir falar sobre este assunto agora. Em Mateus capítulo 19, o Senhor Deus, Mateus capítulo 19, o verso 13 em diante, o Senhor Deus traz ali registrado uma mensagem muito grande para nós, onde ele diz o seguinte: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse sobre elas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Essa mensagem ela é repetida noutros evangelhos. No entanto, eu preciso comentar um detalhe com você. Se nós pegássemos o livro Desejado de Todas as Nações para estudar sobre esse assunto, a primeira parte, que é resumida em 3 pequenos parágrafos, já nos daria uma informação muito rápida. Qual? Que Jesus ele era amante das crianças. O jeito do rosto de Jesus fazia as crianças virem correndo até ele. Ele tinha um olhar amável, um aspecto amável. O rosto dele era amável, né? E ele então conquistava a confiança dos pequeninos. Também mostrava que, infelizmente, a atitude dos discípulos não foi a atitude correta. Eles acharam que o mestre tinha tanto o que fazer que então não podia estar com as criancinhas e repeliu as mães que estavam vindo. E de onde era que essas mães vinham? Era um costume judaico que havia, de que então o rabino deveria colocar a mão sobre as criancinhas e abençoá-las. E as mamães, então, imaginam acordando de manhã, falam: vamos levar nossos filhos a Jesus? E passando na casa da outra: vamos levar. E então aquela quantidade de mães que saíram do seu lar com um bebezinho no colo, com a criancinha pequena, indo em direção a Jesus, né? Que interessante, mas ele próprio tinha atraído essas crianças à sua presença. Não era só a mamãe que estava fazendo isso, né? Como as mães agiram? Elas vieram de cada um de um lugar e vinham trazendo seus filhinhos. Mas quando vieram chegando, os discípulos então repeliram. Mas Jesus então comentou com clareza: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Tomou nos braços as crianças, pôs-lhe a mão sobre a cabeça e deu-lhes a bênção em busca das quais tinham vindo. As mães ficaram confortadas, voltaram para casa fortalecidas e felizes pelas palavras de Cristo. Foram animadas a tomar seus cargos com nova satisfação e a trabalhar esperançosas por seus filhos. Pronto, se eu parasse por aqui, eu teria comentado o texto. No entanto, esta mensagem é uma mensagem grandiosíssima. Eu pergunto a você: como é que podemos impedir uma criança de ir até Jesus?
Não os impeçais, disse o Senhor. Essa foi a ordem de Jesus, não os impeçais. E eu fiquei tão impressionada com tantos detalhes que o Senhor Deus traz em seu livro, para explicar para nós pais, para a humanidade, para as pessoas que convivem com criancinhas e não tem como não conviver com elas, quais são os meios que nós, infelizmente, praticamos e vivemos e agimos que podem ser empecilho para que as crianças conheçam Jesus. Deixa eu comentar uma coisa para você. Jesus conhece e conhecia a pobreza daquelas mulheres e as privações que elas passavam. Conhecia ou não? Ele próprio sabia e tinha visto sua mãe com tanta dificuldade para criar a ele próprio, né? E ele sabia também que essas mães, representantes das mães de hoje, podiam ir a ele com suas perplexidades e o Senhor Deus as cuidaria, trabalharia por elas. E hoje ele diz, se vocês viverem em comunhão comigo, também nós podemos esperar que o Espírito Santo molde os pequenos da mesma forma como moldou a João Batista, como moldou aos grandes homens que esse mundo teve, sim ou não? Vocês acreditam nisso? Sim. Tá, mas a minha pergunta é, por que não aconteceu isso com você? Bora, me responda. Se esta promessa que o Senhor Deus tinha aqui, para aquelas mães, ainda está hoje em vigor, tanto quanto foi para a mãe de João Batista, tanto quanto foi para as criancinhas que foram abençoadas, por que não aconteceu comigo e com você? Por que nós não somos especiais? Vocês têm que pensar, o que foi que aconteceu na minha infância? O que aconteceu comigo? Quem sou eu mesmo? Eu sou o produto do quê? Alguma vez você já parou para pensar sobre isso? Você tem que pensar. Ele, o Senhor Jesus, a majestade do céu, o grande Deus do universo, ele tem interesse pelos pequenininhos. Ele tem importantes lições para ensinar. Por que nós não fomos ensinados assim? Peraí, a nossa sociedade não ensina através da natureza, não ensina através de mensagens macias, não ensina. Vocês viram que nós não somos ensinados a colocar os nossos filhos na escola da natureza, como o Senhor Deus ensinou que deveria ser feito? Já é uma diferença grande entre aquelas crianças abençoadas e nós? Sim ou não? Sim. Se você foi criado e educado dentro de 4 paredes de uma sala de aula, você já não pôde usufruir desta bênção. Outra, como que eram seus pais? O Senhor Deus diz que as criancinhas têm corações suscetíveis. E eu faço questão de ler um pedacinho aqui, ó. E ainda é verdade que as crianças são pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Peraí, as criancinhas são rápidas para entender o Evangelho. Vem cá, você entendeu quando criança? Seja honesto. Entendeu ou não? E por que você não entendeu? O que está faltando na nossa sociedade que não nos ensinou? Avante. Seu coração acha-se aberto a influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Os pequenos podem ser cristãos, tendo uma experiência em harmonia com seus anos. Precisam ser educados nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem caráter segundo a semelhança de Cristo. Peraí, essa é uma orientação que Deus deu para todo pai e mãe? Se nós não recebemos, então o problema está noutras gerações passadas. Sim ou não? É óbvio. Quem não recebeu não tem como dar. Não é que os nossos pais eram maus. Eles não tiveram, então eles não sabem da possibilidade desta necessidade. E hoje Deus está mudando a nossa realidade, porque nós podemos fazer diferente com os nossos filhos. Isso é muito sério. O Senhor Deus diz que devemos ensiná-los a levar seus pecados a Jesus. Qual de vocês foi ensinado a fazer isso quando era bem pequenininho? A dizer assim, desde pequenininho, vem cá, você vai pedir perdão por alguma coisa que você fez durante o dia. Vem aqui, vamos lá, vamos lembrar se houve alguma coisa errada. Aqui está dizendo que é para nós fazermos isso com os nossos filhos. Diz também, ó, quando uma mãe ensina os filhos a lhe obedecerem, porque a amam, está ensinando as primeiras lições da vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. Gente, isso é sério demais, ó. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e a obedecer. Olha que coisa tremenda. Hoje em dia as mamães ensinam seus filhos a obedecê-la. Eu tive um amigo que
veio da Austrália, naquela época quando nós éramos jovenzinhos, ir à Austrália era um país de primeiríssimo mundo. E eu me lembro que quando ele chegou eu perguntei assim, Ronald, o que você viu de mais impressionante lá na Austrália? Ele disse assim, deixa eu ver o que eu vi de mais impressionante. A maneira educada com que os pais obedecem os filhos. E eu tomei um susto. Falei, como? Ele é isso mesmo. Lá os pais obedecem os filhos. Não são os filhos que obedecem às mães. Isso me impressionou demais. E eu fiquei impressionada. Por quê? Porque hoje em dia a sociedade massificou a ideia de que os filhos dão a ordem do que os pais devem fazer. Isso é terrível. Tem me impressionado demais essa situação. Jesus era modelo das crianças e também o exemplo dos pais. Falava como quem tem autoridade e sua palavra tinha poder. Todavia, em seu trato com os homens rudes e violentos, nunca empregou uma expressão desagradável ou descortês. A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial, o senso do que é próprio. Suavizará toda a aspereza, subjugará tudo quanto é rude e destituído de bondade, levará os pais a tratarem os filhos como seres, o que diz aí? Inteligentes, como eles próprios queriam ser tratados. Aí uma pessoa pode me dizer assim, mas Maísa, quando é a época de começar a educar um filho? Quando devemos começar a educar? Eu contei para vocês que o Rui Barbosa vinha saindo com uma multidão de livros nos seus braços, né? Uma quantidade tremenda de livros nos braços, e uma pessoa viu o Rui Barbosa, saiu correndo e falou, Rui Barbosa, você é um grande educador, me diga quando se deve começar a educar um filho? E ele olhou para a pessoa, não largou os livros e disse, aos 15 anos, e continuou andando. Pessoal, ele não entendeu minha pergunta. Rui Barbosa, quando que se deve começar a educar um filho? O senhor não entendeu? Ele, aos 50 anos. Aí, mas o senhor não entendeu, eu estou perguntando há quanto tempo? Ele, 50 anos antes da pessoa nascer. Por quê? Porque quem tem que ser educado antes de nós? As gerações que vêm antes de nós. Isso é muito sério. Para você poder criar um filho, você precisa dessa educação. Você precisa dessa educação, precisa desse trato, precisa desse tipo de posicionamento, né? E é dado aqui a ideia e a imagem das florezinhas. Como é que você faz para que uma flor possa ficar bonita, cheia de viço, muitas pétalas bonitas e um perfume agradável? Você dá um tapa na flor e fala, vai, cresce logo. É assim que a gente fala? O que a gente faz com uma florzinha para ela crescer? Com todo cuidado. Léo bem sabe disso, né? Que é a pessoa que cuida tão bem disso. Cada pequenininho ele fala, estão aqui os meus bebezinhos. Lá está ele com aquele monte de florzinha pequenininha que ele cuida para não quebrar, com todo cuidado. É assim, tem que ser assim com os nossos pequeninhos, né? Animai as expressões de amor para com Deus e uns para com os outros. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada como fraqueza, sendo cerceada e reprimida. Nossa, isso tem me feito pensar muito. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Gente, o que significa para sempre? Já pararam para pensar nisso? As pessoas que não foram animadas a amar na infância, elas não têm essa continuidade, não sabem fazer isso, estão para sempre arruinadas em sua vida amorosa, em sua vida de emoção, de sentimento. Isso eu acho muito sério, né? Por meio de toques suaves, de um serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter, segundo o modelo de Cristo, levá-los para a natureza, para observar na natureza e comentar, foi Deus que fez, Deus é bondoso, né? E os pais devem ser um exemplo de cristianismo. Só que eu tenho feito algumas perguntas e eu quero que vocês me ajudem com estas perguntas agora. Eu ainda não terminei. Vamos dar uma olhadinha? Por favor, coloque o próximo passo. Como é que nós somos capazes de impedir uma criança de ir a Deus? Olha que coisa interessante. Duda, vem até aqui na frente um pouquinho. Eu preciso que a Duda venha até aqui. Duda, você está aqui em casa, vivendo com a gente. É linda, é bonita, não é? Sim ou não? Minha sobrinha, tá? Ela vive com a gente há alguns anos, né, Dudinha? Você tem que idade? 13. 13 anos?
Eu achava que era mais. Você tá bem moça, né? As crianças adoram que diga isso. Se você disser que eu pareço que tem mais, você vai ver só. Viu? Bom, Duda, você tem celular? Não, Por quê? porque ainda não estou na idade de ter celular. Mas todos os jovens da sua idade, a maior parte, tem celular, as crianças pequenas também, ó. Por que você não tem? Porque precisa de maturidade suficiente para ter um celular. Precisa de maturidade. Eu queria que você me ajudasse a ler aquilo. Leia lá para mim. O uso indiscriminado da tecnologia está levando a uma explosão de crianças com déficit de atenção, que sentem maior dificuldade em ativar outras funções mentais. Opa, peraí! Isso tem uma fonte, quer dizer que quando a criança é exposta a algo para o qual ela não tem maturidade, que foi o que você disse, ela então pode começar a ter alguns distúrbios. Observe esse próximo passo aqui. Leia para mim. A terapeuta canadense Chris Rowan, por exemplo, defende que o uso de tecnologia por menores de 12 anos é prejudicial ao desenvolvimento e aprendizado infantil. Peraí, será que essa mulher é adventista? Será que ela estudou na escola de profetas? Não, né? Então pode ser que não seja uma loucura daqui de casa. Dá uma olhada no que diz ali. A superexposição da criança a celulares, internet, iPad e televisão está relacionada ao déficit de atenção. Tem muita gente com déficit de atenção hoje? Sim ou não? Ó, tá bem, continua. Atraso, pode voltar por gentileza, não terminei de ler, ó. Déficit de atenção, atrasos cognitivos. O que é cognição? Capacidade de entender uma mensagem. Isso é cognição. Quando você entende uma mensagem, quando você entende uma frase e consegue responder essa mensagem. Tá? Então veja só. Você quer ficar junto aqui também? Olha lá. Então, ó. Atrasos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, impulsividade, problemas em lidar com sentimentos e com a raiva. Outros problemas comuns seriam a obesidade, porque a criança passa a fazer menos atividade física, privação de sono, quando as crianças usam tecnologia dentro do quarto, e o risco de dependência por tecnologia. Ei, Duda, será que Deus está te privando ou te abençoando? Abençoando? Está te abençoando. Só que tem mais, peraí, deixa eu continuar, deixa eu dar uma olhadinha, pode passar o próximo. Olha o que diz ali também. Uma pesquisa realizada no AVG Tecnologia no ano passado, com famílias de todo mundo, gente, isso aqui me impressionou, presta atenção, mostrou que 66% das crianças entre 3, olha a idade dessa menininha, 3 e 5 anos, olha lá, entre 3 e 5 anos, o que diz? Conseguiam usar o quê? Jogos de computador. Peraí, mas eles não podem ler a Bíblia, diz o pessoal. Eles não conseguem ler a Bíblia. Esse é o comunicado. Fala, eles são tão pequenininhos que eles não conseguem ler a Bíblia. Eles não podem trabalhar com Bíblia, com este material. Não podem, eles não sabem. Não é isso que o pessoal fala? Avante, ó. 47% sabia como usar um smartphone, mas apenas 14% era capaz de amarrar os sapatos sozinhos. O que vocês acham disso? O nome disso para mim é atraso. O que mais? Olha lá. No caso das crianças brasileiras, o levantamento apontou... Gente, isso aqui me assustou. O que diz ali? Quantos por cento das crianças brasileiras? 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet. 57% delas têm perfil aonde? No Facebook. Vem cá, mas para ter um perfil no Facebook com menos de 18 anos, a criança tem que ter... mentido. E a mentira vem de quem? Vem de quem? Satanás. De Satanás, né, filha? Que coisa tenebrosa. Horrível, né? O anjo mau, né? Minha filha, é uma coisa séria ou não é? Sim. É uma coisa séria. Então senta com um pouquinho com ela que eu vou mostrar mais uma coisa. Quer ver? Olha, avante. Observa isso daqui. Pode passar. Erros de compreensão. Queridos pais, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Quais são os erros de compreensão que nós temos repetido porque alguém falou para nós? Por favor, todos prestem atenção nisso aqui agora. Olha lá. Você é muito pequeno para entender Deus. Vocês já ouviram essa frase ou não? Segundo erro. Eu estou dando comida em casa, estou muito ocupado. Então eu não posso te dar atenção. Isso afasta a criança de Deus. O que mais? Quando for mais velho, ele decide.
Se você não decidir por ele, ele vai decidir errado depois. Mais um pouco. Amor fraco dos pais que querem se proteger e serem aceitos pelo filho e não dizem não nunca. Sabe essas pessoas com dificuldade de aceitação, né, com problema de autoestima baixa, que fica pensando, não, se eu disser não, meu filho não vai gostar de mim. Ele vai gostar de você porque você é uma boa pessoa, não porque você vai dizer sim ou não. Naturalmente as crianças nos amam, mas tem pais que fazem isso, não se importam, né? Avante, pais permissivos. Olha só o que é isso. Pais permissivos ensinam os filhos que Deus nunca vai dizer não. O dia que ele ouvir um não de Deus, ele passa a fazer o que com Deus? Ter raiva de Deus. Avante. Pais que não permitem que os filhos sofram e dão a eles uma ideia errada uma ideia errada do mundo. O mundo vai fazer alguém sofrer? Sim ou não? Isso afasta de Deus. Avante. A paternidade na base da compensação. O que é isso? Eu não tenho tempo para você, mas eu te dou viagens, um smartphone, te dou o que você quiser na sua mão. Isso acontece ou não? Isso afasta a criança de Deus. Pessoas carrancudas, aprisionadas em si mesmos, extremistas, representam mal a Deus. Você nunca encontra um sorriso. Está sempre carrancudo, sério, briguento com a criança. Que coisa terrível, né? A atmosfera nociva, a atmosfera de dentro de casa, uma briga constante, uma chateação, uma constante ameaça dentro de casa. Criança vive naquele sofrimento, vai se separar, ai, vão brigar, entende? Não é esse tipo de vida. Confiança irresponsável. Eu confio no meu filho e ele confia em mim. Eu não preciso olhar nada. A namoradinha pode vir para dentro de casa, não tem problema nenhum. Ele pode até namorar que eu não ligo. Confiança irresponsável. Um pai e mamãe que ainda não entendeu como é que a coisa deve funcionar. Pais que não ensinam seus filhos a reverenciar os mais velhos. Isso é terrível. Que não entende. A criança que não reverencia pai e mãe, ela também não vai reverenciar Deus. Não tenha dúvida. Se ela não aprendeu a respeitar pai e mãe quando era criança, não vai aprender mais. Papéis trocados. A gente diz, não, a gente tem que respeitar o que o filho está pensando. Antes, quem é que tem que respeitar quem? Você tem que pensar nisso. A representação em casa de Deus é o pai e a mãe. Eu não sei se vocês sabem o que é cyberbullying. Sabem o que é isso? Sabem o que é cyberbullying? São os 10 grandes perigos que existem hoje em exposição ou um afunilamento da mente da criança frente à internet. É um assédio virtual. Hoje em dia existem pessoas preparadas para esse tipo de comportamento. E o que é um assédio? O assédio é quando uma pessoa mais velha, adulta, chega numa criancinha e fica tentando libidinosamente tocar na criança ou falar palavras para a criança de maneira que ela se torne vulnerável ao seu toque e à sua aproximação. Só que hoje se faz isso pela internet. Se usa a cabeça, a imaginação coitada da criancinha para que a criança fique erotizada. Olha que coisa miserável. E então se torne uma presa mais fácil, né? Também temos a exploração a conteúdo inapropriado. O grooming, vocês sabem o que é grooming? Dê uma olhadinha nisso aqui. O termo refere-se a estratégias que um adulto realiza para ganhar a confiança de uma criança ou adolescente através da internet com o propósito de abusar ou explorar sexualmente. Gente, tá assim, ó. Tem seres humanos prontos, tem sites prontos aos milhares, prontos para o seu filho. E você pensa, não, eu confio. O que eu não confio na internet. Você sabe disso? Eu também não confio na cabeça imatura de uma criança. Como que eu vou confiar? De que jeito que eu vou confiar na cabeça que ainda não está madura, né? O que é sexting? Sabe o que é isso? Olha lá. Aliás, o grooming sempre é realizado por um adulto, tá bem? Mesmo que ele use vozinha infantil para poder alcançar uma criancinha. É definido como autoprodução de imagens sexuais, com a troca de imagens ou vídeos com conteúdo sexual por meio de telefone ou da internet. Quando um adulto pede e entrega imagens para uma criança. Vocês entenderam isso? E isso está cheio, irmãos, mais do que vocês são capazes de imaginar, né? Uma quantidade tremenda. Avante, mais um pouquinho, por favor. Eu gostaria de comentar com vocês sobre esse rapaz. Alguém de vocês já ouviu falar dele? Felipe Neto? Sim. Infelizmente, vários youtubers de hoje são uma miséria para o mundo da adolescência, dos nossos filhos não pequenos, né? Os filhos um pouquinho maiores, e eu tomei um susto muito grande quando eu vi algumas coisas a respeito desse cavalheiro, né? E eu gostaria que vocês ouvissem uma produção desse cavalheiro aí para os filhos das pessoas de casa. Pode passar o vídeo, por favor, para que você possa entender que coisa séria, né?
que é isso. E eu queria que você pensasse sobre a agenda de Deus para a sua vida e a agenda do inimigo para a sua vida também. Preste atenção nisso agora, para que você possa entender a seriedade deste momento em que estamos vivendo, deste momento tão sério em que nossas crianças estão convivendo com essa situação a que o mundo, né, está chegando. E eu fico pensando, por que é que as crianças estão caindo nisso? Porque nós não temos mais pais preparados. Pais que não obedeceram o que Deus pediu, as instruções que estão aí há mais de 100 anos à nossa disposição, para ensinar os nossos filhos a irem a Jesus, a estarem lá com Ele. Pode colocar, meu filho, estou aguardando. Olá a todos, hoje eu vim na livraria de Fortaleza gastar R$ 24,90 nessa porcaria aqui. Estou falando do material do Felipe Neto, que agora está sendo enaltecido. Eu vim aqui pessoalmente comprar esse material feito para o seu filho. E dentro você pode ver que é tudo feito com uma linguagem infantil, para alcançar crianças e adolescentes, trazendo até atividades bem infantis para o público de criança e também de adolescentes. Pois bem, eu vou mostrar para vocês o que tem na página 25. A página 25 traz uma atividade engraçadinha para as crianças. O nome da atividade é Casa, Mata ou Eu vou ler a descrição da brincadeira. A Casa, Mata é um quadro muito divertido, no qual 3 nomes são escolhidos e os jogadores devem definir entre as opções existentes com quem praticaria tal ação. Então o Felipe Neto convidou seu filho para dizer com quem que ele casa, quem ele mata ou com quem ele... E aqui são os exemplos. Neymar, eu e espero engravidar. Outra opção que o Felipe Neto compartilha com seus filhos e fazendo um sinalzinho de silêncio é Pablo Vittar. E nem espero o carnaval chegar. Então é esse tipo de agenda global que está sendo planejada, sabe para quê? Para entrar nas nossas casas, para roubar os nossos filhos de nós e para sequestrar deles os valores que eu e você, pai e mãe, lutamos tanto para imprimir na identidade e na vida dos nossos filhos. Sabe o que esse material merece? Pornografia para criança é crime. Felipe Neto, a sua casa não é lugar de ter esse tipo de lixo. A gente vai colocar esse material agora no lugar dele, no lugar onde esse material jamais deveria ter saído. Pornografia para criança, não. Eu pergunto para você, querido pai, querida mãe que está nos ouvindo nesta manhã. Você sabe o que o seu filho vê, o que ele gosta? Você vê o que ele acompanha? Quem são os ídolos para ele? Quem são aquelas pessoas que ele vê como exemplos para a história pessoal dele? Infelizmente é isso que o mundo tem para doar, para entregar para sua casa, para seus filhos, se você não trouxer seu filho a Jesus. Se você não ofertar para ele, se você não conceder para ele a alegria de ser entregue para o Senhor Jesus antes de ser entregue para qualquer outro lugar. Que bom que você está aqui, Rebequinha. Traz a cadeira aqui perto de mim, filha. Eu quero fazer uma coisa aqui agora, tá? Antes de continuar essa parte, vem cá, Rebequinha, senta aqui perto de mamãe. Vem cá um pouquinho. Senta aqui. Senta aqui, vem. Coloca o copo. Senta. Sim. Pronto. Rebeca, quando a gente vai lá embaixo para nossa casa, na hora que você acorda, qual é a primeira coisa que a mamãe faz com você? Oração. Oração? É mesmo? E depois, o que a mamãe faz com você? O que eu faço? Você fica com essa roupa aí ou a mamãe coloca outra roupa? Outra roupa. Outra roupa. E depois a gente vai para onde? Pro culto. Pro culto. Aí no culto você tem uma parte todo dia, né, filha? Depois do culto, o que todo mundo faz? A gente sai para fazer? O exercício. Exercício. E depois do exercício? Comer. Comer. O que a gente come? Manga. Manga. Você gosta de manga? Eu também, sabia? Peraí que eu vou descer aqui um pouquinho mais para conversar com você. Mas, Rebequinha, então depois a gente come manga. E o que mais que a gente come também? Macarrão. Macarrão. De manhã a gente come macarrão. Não. Não, né? Tá bom. E depois que a gente termina de fazer o culto, de comer comidinha no refeitório, a gente vai para onde?
Pra horta. Pra horta! É gostoso ir na horta? O que a gente faz lá na horta, filha? A gente trabalha. Trabalha, né? Dá pra nascer coisinhas gostosas? Sim. Dá, né? E depois da horta, a gente volta da horta, você faz o quê? Comidinha. Não, antes de comidinha você faz outra coisa. O que você... Flauta Flauta. e libra. E libras, e o que mais que você faz? Você faz o O verso. O versinho. Vamos lembrar do versinho? Olha lá. No começo de tudo, quando nada existia, a terra em que vivemos era sem forma e vazia. Então Deus reinou e tudo logo apareceu. Cada coisa no seu dia foi a ordem que Ele deu. Isso, muito bem, tá? Mas um dia a gente conta tudo, né, filha? Tá. E aí depois que você estudou flauta, libras, fez versinho, você vai fazer o que mais? O que mais que você faz? Comi. Comer de novo? É, você não faz comida, não? Eu faço. Você faz, que comida você faz? Salada, Salada, né? arroz, feijão Arroz, feijão. É gostoso arroz, feijão? É? e bolo. E bolo? Bolo é bom? Qual bolo que é bom? Qual? De laranja. Esse, não falem vocês, aí tá todo mundo... Ó, não fala não, aí pra cá. Deixa, que bolo que você gosta? Hã? De banana? É gostoso. E depois que você come o almoço, depois de tarde você faz o quê? Tomar banho. Não, antes de tomar banho. O que você faz? Você faz uma coisa... Comer. Não, antes de comer. O que você faz? Culto. Não, antes. Você acabou de almoçar e vai poder fazer o quê que você gosta muito? Brincar. Se sujar. Se sujar tudo. Você se suja bastante? É. Por que você se suja? Você rola na grama. Você tem boneca? Tenho. Como é o nome de suas bonecas aí? Arranha, ataque e ursinho. Ursinho? Arranha, taque, Taque. ursinho, o que mais? Rapadura. Rapadura? Quem deu esse nome para os seus bonecos? Pro meu pai. Seu pai? Esse seu pai, né? Você tem um também que chama Sabonete, né? Tem um boneco chamado Sabonete, é? Mas que eu tenho uma grandona que chamava... Que é vovó Bete. A vovó Bete, aquela bem grandona, né? Tá bom. Agora me diz uma coisa, aí depois que você brinca bastante, aí a mamãe fala assim, filhinha, vem pra cá, vem pra tomar? Banho. Bainho, né? Que aí depois do banho a gente faz o quê? Comer. O que você come de noite? Pode falar pra ela. O que você Pão come? e suco. Pão e suco? Gostoso, tá bom. E aí depois disso acontece o quê? O que a gente faz todo dia? Vamos pra o... Fala alto para as pessoas ouvirem. A gente vai ir pro culto. Pro culto, tá ótimo. Obrigada. Aí depois do culto a gente vai dormir, né não? Tá, agora me diga uma coisa. Antes de dormir, mamãe faz uma coisa com você. Essa parte é importante. Escovar os dentes, né? Tem que escovar. E depois que escovou o dente, que colocou o pijaminha, o que a mamãe faz com você? Vamos dormir, mas antes de dormir tem que fazer uma coisa. O que é? A mamãe arranca. Mamãe ronca. Menina. Mamãe ronca. Olha pra mim aqui. A mamãe ensina a orar, você tem que falar as coisas bonitas. Lá. E mamãe ensina a orar, fala. Orar. E ensino você a pedir perdão para papai do céu, né, meu amor? Hein? Não é assim? É isso. E todo dia a gente lembra como? Vamos lembrar as coisas boas e agradecer Jesus, né, filha? Tá bom? Vem cá, mas eu acho que você se enganou, não ronco não. Né, filha? Mas só o papai. Só o papai? Ah, E tá eu bom. também. Você também? É gostoso dormir, filha? É? É bom? Então tá bom. Então agora nós vamos agradecer. Não puxa assim, não puxa. Ninguém pode ver, né? Pode ver essas coisas aqui? Não pode ver. Ó, não pode ver, né? Isso é segredo de Jesus e você, né, filhinha? Ó, é nosso segredo de filhinha, é verdade. Não pode. Eu quero filhinha. Eu sou filhinha, né? E mamãe também, né? Só que agora a gente vai chamar a Duda junto. Vamos chamar?
Porque eu quero fazer uma pergunta para a Duda também e depois a gente vai orar, tá certo? Vamos lá. Vem cá, filha, vem cá. Não vai embora não. Fica aqui com a mamãe, vem cá. Duda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você namora, Duda? Não. Mas tem crianças de 13 anos namorando. Por que você não namora? Que ainda não tem maturidade. Ah, porque não tem maturidade. Vocês sabiam que às vezes o corpo de alguém pode estar pronto, mas a mente, as emoções não. E uma pessoa pode estar magoada, judiada para o resto da vida, se ela for envolvida em emoções para as quais ela não está preparada. Nós esperamos que pela graça e poder de Deus, o Senhor Deus nos abençoe e a gente possa, pelo poder do Senhor, não impedir que essas crianças cheguem até o Senhor. Vem cá, filhinha. Vem cá, neném. Não vai embora, não. Fica aqui perto de mamãe. Vem. Que não sejam impedidas de ir até o Senhor. E que nós tenhamos um comportamento que as crianças, ao olharem para nós, não digam assim: se você for para o céu, eu não quero estar lá. Que nosso coração seja um coração bom. Que tenhamos a firmeza necessária, mas o amor que vence qualquer coisa para tentar ajudar os nossos filhos a chegarem até Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que seja um bom dia para todos nós. Vamos orar, Dudinha? Vamos? E eu queria que agora a Rebequinha orasse e depois a Duda. Não fez o dia dela. Não, ela fez hoje sim, meu amor, fez. Põe aqui o seu celular no bolso, daqui, filha. Põe aqui no bolso, tá? Vem cá, assim, agora vira lá pra frente. Papai do céu, obrigada, pessoal, porque a gente vai orar e o nosso coração está limpinho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado também por o Senhor estar nos abençoando. Que o Senhor possa abençoar essas jovens que estão em casa também, que o Senhor possa dar discernimento para eles e que cada dia possamos crescer mais em Cristo e aprender mais do céu. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai Santo, para que esta nova geração seja melhor do que nós. Ajuda-nos para que nós não os empecemos, venha impedi-los de chegarem até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, filha. Levanta. Vem cá, Dudinha. Levanta a tia. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia. Até amanhã. Um abraço. Bom dia. Amém.